Boa tarde a todos vocês que estão ligados em mais um programa Soluções Jovem. Este programa que acontece todas as quintas-feiras na nossa TV e rádio Boas Novas e também no canal do programa Soluções nas redes sociais. Você pode estar assistindo, para quem está ouvindo a nossa rádio, pode assistir através do YouTube, no seu celular, no seu notebook ou no seu tablet e participar conosco nesta live. E preste atenção, porque hoje tem sorteio, então você que está assistindo na TV ou ouvido na rádio, entre na live no nosso canal no YouTube, que lá nós vamos ter muitos sorteios, na verdade. Então participe conosco, porque é a primeira vez neste ano de 2026 que no programa Soluções Jovens nós teremos essa oportunidade. Não é isso, minha amiga Débora Pereira? Boa tarde. A água quase não entrava agora, não é isso? Não sei por que hoje parece que eu estou um pouco nervosa, não sei se é porque os convidados estão aqui, são convidados bem especiais. Boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, mais uma quinta-feira. Hoje a gente vai estar falando de um tema muito legal. A nossa pauta de hoje é mais do que liderar. A juventude, ela está pronta para essa responsabilidade. E antes da gente iniciar, não copia e cola do programa de quarta-feira, mas eu acho que eu vou entrar agora com um versículo que é bem legal, que está lá em 1 Timóteo 4,12, que é que ninguém te despreze pelo fato de tu ser jovem. Paulo, né, falando para Timóteo, que ninguém te despreze pelo fato de tu ser jovem, mas tu tem que se tornar um exemplo para as pessoas através do teu procedimento, do teu comportamento, do teu falar, do teu andar, na fé, na pureza e em tudo. Eu acredito que esse versículo conversa muito com a pauta que a gente vai falar hoje. Você é o nosso convidado a participar. Mande sua participação através das nossas redes sociais, o YouTube, o Facebook. Estou só me ajustando aqui um pouquinho com o meu retorno, mas eu vou já entrar aqui. Né, Débora? É aos poucos. Eu queria aproveitar e já falar mais uma vez da bem-vinda ao nosso... E uma boa tarde, melhor dizendo, ao nosso também apresentador, Isaac Câmara. Já está no ar, meu amigo Josué. Tudo certo com o Isaac ou não? O Isaac está entrando, 3, 2, 1. Se não, eu já apresento nossos convidados aqui, que já apareceram, inclusive, para quem está assistindo na TV. Vou apresentar aqui nosso advogado, já dizia... Qual é o número daquela moça que canta do advogado fiel, Débora? Bruna Carla. Bruna Carla, dizia a nossa Bruna Carla, advogada fiel. Meu advogado hoje é o Josafá. Boa tarde, Josafá, e a paz do Senhor. A paz do Senhor. Ele me defende do acusador, Exatamente. literalmente. A paz do Senhor, boa tarde, a paz do Senhor a todos. É uma imensa satisfação estar aqui junto com vocês nesse clima descontraído para a gente poder falar sobre esse tema e o que mais tiver pela frente. Vamos junto. É isso aí, né? E também, só queria agradecer meu amigo Josué. Josué, você, na verdade, literalmente agora para o som do nosso programa, queria dizer que você só diminuiu o volume, ficou bom, mas aí eu tô com medo na hora do Isaac entrar, você não conseguiu ouvir ele, né? Mas depois, quando o Isaac entrar, te ajuste. Mas no meu caso aqui, o retorno, parabéns à equipe, Josué, Renan, Renê, olha o Renê, já está aqui, Renê, quem diria, Renan e Renê, agora eu vou conseguir com certeza fazer aquilo que eu digo, olha, se teu pai tivesse aí no computador, ele faria. Então, aí agora o Renê está inclusive ali atrás do Renan, né, para fazer o teste da produção ao vivo. A Stephanie, tá um pouco escuro ali a equipe, você pode me dizer, eu acho que eu sei quem é, mas quem é? Aldrey, é o Aldrey? Wallace. O Wallace que está ali, é porque está muito escuro aí, Wallace. Eu sabia que era alguém do jiu-jitsu que estava ali, o nosso mestre Wallace e o Djalma aqui. E também o nosso secretário estadual do Jovem Republicano, você tem, Débora? Sim. Daniel Só Câmara, seja bem-vindo, a paz do Senhor. Primeira vez no programa Soluções Jovens. Primeira vez no programa Soluções Jovens. E agradecer primeiramente a Deus a oportunidade de aqui estar, pastor Natanael, Débora, uma grande líder aqui, né? Falando da juventude também, o senhor, nosso advogado aqui, o doutor Josafá, que também é secretário executivo do Republicano Jovens, né? Poxa, E a gente não poderia te falar isso, né? A Débora não, Débora, você não Perdoe, falou. Josafá. Só o secretário. E a toda a Secretário equipe executivo, que né? está aqui, parabenizar, e principalmente o tema, né? O tema é muito importante, principalmente para a atualidade, que a gente passa por um cenário novo, essa mudança, e que a gente vai conseguir destrinchar um pouco isso e trazer esse cenário todo para que a juventude aí possa usufruir, aprender e também somar conosco, mandando dúvidas. É isso aí, olha, gente, agora sim, né? A produção tá dando ok. Meu amigo, já estava nervoso aqui ficar com a Débora aqui, porque a gente gosta, a gente não se sente mais completo, porque já dizia, se um cordão de 3 dobras ele é melhor, né? Mais forte, aqui tem, né, uma corda gigantesca, porque tem uma corda pequena aqui com um nó e outra lá no outro lado do país. Meu amigo Isaac, bem-vindo ao programa Soluções Jovens mais uma vez. É uma honra. Já estava com saudade. Você faltou uma semana, parece que faz um mês que a gente não se vê.
Paz do Senhor, gente, queridos, como é que vocês estão? A gente está muito baixo feliz só, de poder estar aqui. Aumenta aí a voz do nosso amigo Isaac para que a gente possa ouvir aqui. Vamos ajustar aí, não sei como agora é que... Sei como é que... Obrigado, Isaac, agora sim. Chegou aí para vocês, chegou. Legal. Gente, muito feliz de estar aqui, muito feliz de poder estar falando sobre esse tema. Eu acho que a gente passou uma semaninha longe, de verdade, aí, infelizmente a gente teve problemas técnicos aqui na última quinta-feira, mas estamos juntos de novo, firme e forte, e eu tenho certeza que hoje vai ser um dia muito legal para a gente discorrer sobre um tema que eu tenho certeza que é muito veemente assim, né, para todo mundo da nossa juventude. Graças a Deus a gente tem convidados assim, muito legais hoje. É bom te ver, hein, Daniel? É bom te ver, é bom estar com você por aqui. E vamos para cima, gente. Hoje vai ser um dia muito legal, muito incrível. Isaac, já que está com você, a gente pode começar logo com a nossa oração, nosso projeto Daniel, né? Nós temos vários projetos e esse é um dos projetos, né, da nossa igreja, a Assembleia de Deus. Inclusive, nós vamos ter hoje uma matéria sobre um dos projetos, né, projeto de sustentabilidade que nós tivemos, né, neste último final de semana no Congresso de Mulheres, e esse é o projeto Daniel, que todos os programas nós estamos orando, várias pessoas estão sempre com temas específicos fazendo oração e também pessoas designadas diariamente, e no programa Soluções não poderia ser diferente, e eu queria já passar a bola para o nosso pastor também, Isaac Câmara, tendo em vista que a oração vindo lá do sul, né, ela vai chegar aqui no norte e abençoar todos nós. Vamos juntos então, gente. Senhor, nós te agradecemos por mais uma quinta-feira, Senhor, por mais um dia onde nós podemos te honrar com tudo aquilo que nós temos, onde nós podemos nos colocar, Senhor, nesse lugar de completa adoração, de completo rendimento ao Senhor. Senhor, nós sabemos que nem sempre a gente acerta, nem sempre nós somos os melhores, mas nós sabemos que a Tua graça, Senhor, é tão perfeita, é tão boa, e nós estamos aqui, Senhor, debaixo dessa graça, para te dizer, Senhor, que nós te amamos, que nós estamos disponíveis, como jovens que somos, a te adorar, a fazer o melhor por aquilo que o Senhor tem feito. Nós queremos correr a caminhada que o Senhor tem para nós. Nós queremos nos dedicar àquilo que o Senhor quer que nós estejamos dedicados, Pai. Senhor, nós oramos pelo congresso que está chegando agora, o congresso de jovens que está chegando nesse final de semana. Senhor, nós oramos para que o Senhor possa abençoar os líderes, abençoar todos aqueles que estão na direção desses jovens. E, Senhor, nós te pedimos, vem nesse lugar, Pai. Vem em cada casa, vem em cada lar, cada carro que está ouvindo a gente, ouvendo a gente nesse dia, e que o Senhor possa se fazer presente na vida de cada um. Senhor, te pedimos, dá força a esses jovens, dá sabedoria a esses jovens, para que nós possamos ver uma juventude ativa, viva, vivendo cada dia mais o propósito que Tu desenhou para nós. E por isso te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Este é o programa Soluções Jovem, hoje nessa tarde especial, falando com líderes, né, para líderes, tendo em vista que inclusive minha amiga Débora também exerce cargo de liderança, que todos exercem, meu amigo Isaac também, né, cargo de liderança exerce aqui. Nós temos dois secretários, o secretário executivo e o secretário estadual aqui do Jovem Republicano, pastores, né, aqui como o Isaac também, pastores, e aqui diáconos, né, da nossa igreja Evangélica Assembleia de Deus. Eu queria começar com o nosso amigo Josafá, doutor Josafá, porque o Josafá tem uma história interessante para quem está assistindo através da TV. O Josafá é de Manaus, mas seu pai é pastor no campo de Carauari, né? Não sei se o Isaac conhece Carauari aí, ou as pessoas que estão nos assistindo fora aqui da capital do estado do Amazonas e fora da capital aqui de Manaus, ou outros interiores, conhecem esse município de Carauari. Então, ele já foi líder de jovem. Pode dizer mais ou menos aí como é que foi sua história, né, liderando e participando no interior do estado do Amazonas? Claro. Um resumo rápido. Claro, com certeza. O município de Carauari fica a 750 quilômetros da capital de Manaus. Nós já temos uma história ao longo de mais de 29 anos, inclusive um abraço para a nossa juventude lá. Eu pedi para eles estarem acompanhando, então pelo chat vocês vão ver aí que a juventude já vai estar sendo inserida da nossa Rede Mais. Essa Rede Mais está ao longo de mais de 10 anos em Carauari. E eu fui líder geral, né, que eles chamam lá de líder mais, durante 3 anos. Assumi em 2016, de fato 2017, 18, 19, desenvolvemos grandes e megas
eventos lá. Realizamos o primeiro e o segundo congresso, quando em 2019 encerrei minha temporada por lá, mas deixando, eu acredito que é o que principalmente nós vamos adentrar dentro do tema, um legado super importante para aquela juventude no período que eu passei por lá. Isso aí. E o Daniel também. Olha, tem mais fotos mostrando aqui do Josafá. O Josafá. Esse foi o nosso primeiro congresso Identidade. Lá de Carauari, de jovens, né? Isso. Lá no município de Carauari. Quantas igrejas nós temos lá da Assembleia de Deus de Carauari? Hoje nós somos mais de 60 igrejas dentro da sede do município e nós temos mais de 12 campos espalhados pelas comunidades e zonas rurais. Quantos membros, qual é a população lá de Carauari? Carauari possui uma população, segundo o censo do IBGE, de 32 mil habitantes. Meu Deus, é muita igreja por ideia, metro quadrado. Não, né? E a ideia do nosso pastor é cada rua um templo. Meu Deus, é muita igreja. Né? Eu acho que proporcionalmente, eu vou de cabeça aqui eu não consigo calcular, mas a Stephanie, que é boa de matemática aí com o Josué, que pode ver que 2 milhões de habitantes, né, aqui em Manaus, 2 milhões e 200 mil, se eu não me engano, proporcionalmente, mais 1.170 templos para Carauari, com 60 templos e 30 e poucos mil habitantes, eu acho que lá tem mais templos, né, proporcionalmente. Mas eu fiz o cálculo, nem fiz cálculo, estou chutando aqui. Tá? Mas então, essa média mesmo, de fato. Tá bom de cálculo, tá bom de cálculo. É maior, né? Então, impressionante. A gente está aqui na capital e já acha grandioso. O Isaac está ouvindo a gente falar aqui. E por mais que a gente esteja aqui, Isaac, e o Isaac não está aqui, mas ele é daqui também, né? A gente não tem a dimensão do trabalho no interior do estado do Amazonas, quão grande é. Sim. E de quantas pessoas. Possivelmente a gente tem uma grande parte da população cristã, né? Porque não tem só a Assembleia de Deus lá, a gente está falando só de Assembleia de Deus. Hoje, se nós formos colocar dentro de um dado não concreto, mas eu diria que cerca de 60% a 70% da população cristã. Meu Deus, é muita gente, Inclusive, eu não posso, se me permite, deixar, né, um abraço ao nosso pastor presidente, que lá nós chamamos ele assim, o pastor Caio, meu pai, um abraço à nossa família que está assistindo, um abraço à igreja em Carauari, que eu pedi para hoje estar enganjado no programa. É isso aí, olha aí. Porque a gente está falando sobre esses desafios da liderança, né? O jovem está preparado para isso, aí eu já jogo para o Daniel, né, que tem responsabilidade, né? Os dois aqui, eu descobri que tem a mesma idade. O Isaac está na mesma faixa de idade, eu sei, porque a gente brincou aqui que nós fomos para o encontro de crianças, né, na primeira participação do Isaac, e faltou o Daniel. Né? Eu liguei para a mãe dele, a pastora Eliabe, ela falou que ele estava, porque onde ela estava, ele estava, né? Então, será que o Daniel vai lembrar também do pão com manteiga que a gente comeu naquele dia? Eu acho que ele está rindo aqui só de te falar, mas pode responder isso. As lembranças ficam, né? A gente sabe. É verdade. O Isaac é um pouco mais velho ainda, né? Mas a gente teve a oportunidade. Daniel é o caçula da família. A gente teve a oportunidade de participar dos primeiros encontros de crianças aqui, né? Essas crianças que antes criança e agora grandes líderes, jovens, cada um com sua profissão já, né? E esse é o grande desafio, né? A juventude enganjar e liderar, se posicionar, né? Porque a liderança, a gente sempre está preparado, né? Os desafios sempre vão vir. E o jovem ele precisa passar por isso para poder aprender e conquistar o seu objetivo, a sua meta, e isso daí é o que faz a vida da pessoa, né? O Josafá, quando falava aqui, né? O município de Carauari, que é um desafio muito grande, né? Nosso pastor Caio, um grande abraço ao pastor Caio, que tem feito um trabalho extraordinário, conheci há 2 anos atrás, né? E também o irmão dele hoje, vou chamar pelo apelido, tá? O Bola, lá, que passou a liderar. Então, assim, é um desafio contínuo que a igreja, com toda certeza, tem essa característica particular, né? E porque a igreja é uma grande escola para a gente, né? Além do Espírito de Deus estar dentro, lógico, né? Tratando do Espírito Santo. Josafá, eu quero perguntar aqui para o Josafá. Doutor Josafá. E Josafá, quando a gente pensou nessa pauta, além de liderar, a juventude ela está pronta para assumir essa responsabilidade. A gente pensou assim, bora deixar um pouco a questão a liderança de lado, porque assim acredito que a juventude ela é sinônimo de força, inovação, né, vigor. E aí eu queria que tu falasse o que tu acha que está faltando na nossa juventude. A gente sabe que a juventude ela é capaz de liderar em alguma área, na faculdade, no trabalho.
seja qual área, política, qualquer área, a nossa juventude, ela garante liderar. Mas assim, o que está faltando para a nossa juventude é assumir essa responsabilidade, jogar nos peitos mesmo, falar, poxa, eu preciso assumir isso aqui, eu preciso fazer isso daqui, tá? O que tu acha que falta? Tá em clima de Copa, me jogar nos peitos uma linguagem bater mais... de voleio, né? Então deixa comigo que eu sou atacante e comigo é gol. Olha aí. Olha aí, ó. É simples. Eu acredito que coragem, né? É importante nós termos coragem de aceitar o desafio, e muitas das vezes você sabe que o jovem ele não se sente preparado, mesmo você dizendo que eles estão preparados. E líderes que possam os motivar, inspirar e fazê-los acreditar que de fato é possível encarar esse desafio. E assim, a minha vida toda eu carreguei dentro do meu contexto pessoal o que eu poderia entregar, o que eu poderia deixar e qual seria a minha história ao final daquele ciclo. Então é o jovem abraçar isso com coragem, o desafio de deixar o legado e a marca dele para o resto da vida, na vida de outras pessoas. Então eu acredito que esse seja o pontapé inicial, coragem de fato. Coragem. Olha, teve uma situação aqui, eu queria até te pedir a opinião de vocês, porque eu me lembro que foi uma situação minha, falar com o meu amigo Isaac, Daniel e o nosso advogado. Podia até começar com o Isaac, se ele teve essa experiência, porque que eu tive minha primeira experiência, eu acho que de pegar uma gestão grande, Isaac, foi porque era muito mais fácil liderar a gestão de outras pessoas. Na igreja do meu pai tinha um problema, eu falava, pai, tira esse cara. Então era muito fácil. Quando foi a minha vez, eu vi que não era simples, não dá para tirar o rapaz, melhor dizendo. O exemplo da nossa área musical, o guitarrista que chegava atrasado toda vez. E aí eu falava, papai, tem que tirar esse rapaz aqui. Papai, não, meu filho, eu não entendia isso. E no dia que eu virei o líder do músico, eu não tirei o rapaz. Eu vi que não era para tirar, que tinha que tratar. Né? Ou seja, acho que a primeira baque que teve na minha transição assim, de adolescente para a juventude, acho que todos são filhos de pastores aqui. Quando o pastor falou, agora vai lá. Eu disse, agora eu vou tirar todo mundo. Na primeira reunião, o BOP, não vai subir ninguém, né? Então, a minha visão foi essa. Não sei se o Isaac passou por essa experiência também, né? Que é mais fácil liderar ou gerenciar a liderança de outras pessoas do que a nossa própria liderança. Cara, como verdade, assim, a gente, por muito... Acho que uma das coisas que mais é fácil fazer, assim, né? É a gente criticar aquilo que outras pessoas estão fazendo, né? A gente não se colocar no lugar do outro como assim, se alguém está fazendo isso é porque existe uma responsabilidade dentro dessa função que eu provavelmente não vou conseguir entender de maneira completa, assim, só por ver a pessoa em outro lugar. Eu acho que uma coisa que é muito relevante, eu acho que essa coragem que a gente falou ainda agora aqui, eu acho que também é importante a gente falar sobre a aceitação, né? Tipo, o jovem, ele se aceitar, né? Ele ter essa coragem de dizer assim, não, peraí, eu vou realmente bater nos peitos, né? Mas eu vou colocar isso para mim como uma situação onde eu tenho a capacidade de fazer. Muitas vezes a gente não tem essa coragem, essa expertise, a gente não foi apoiado dentro de casa, ou às vezes você está muito perdido porque está todo mundo dizendo que você não é capaz de fazer isso, isso e aquilo, ou então você está muito preocupado com a liderança do outro, esquecendo que, cara, vai chegar o teu dia de liderar alguma vez. Eu acho que a gente tem muitos bons exemplos na Bíblia, né, de jovens que tinham muitas responsabilidades, mas em nenhum momento eles olharam para essas responsabilidades, eles se esconderam atrás do papel. E eu acho que isso é a grande importância, é a gente ter essa cabeça de entender que nós precisamos ser responsáveis com aquilo que nos é dado. Então, seja o cargo pequeno dentro da igreja, sendo músico ou diácono, ou a gente está crescendo ali nesse aspecto do servir na igreja, ou na liderança geral, sendo um pastor ou algo do tipo. Nós precisamos ser responsáveis com aquilo que nos foi dado. Eu acho que, até para já engajar aqui com o Daniel, Daniel, você concorda com isso? Que o jovem, a gente esteja muito dentro dessas redes sociais, em tudo que a gente tem visto, nós somos muito levados a acreditar que os outros são muito melhores. E a gente acaba esquecendo das nossas expertises e daquilo que a gente tem e que a gente já construiu na nossa vida. Como que a gente pode, de repente, aumentar essa autoestima, esse jeito de entender que nós somos capazes, assim? Perfeito. A gente costuma muito olhar o próximo, como foi falado por ti, né? Mas ninguém nasce protagonista nesse aspecto todo, né? Então o construir disso, o se autoconhecer,
para saber da sua capacidade e aonde você quer chegar, né? Então, assim, a juventude, a gente vê muito isso se baseando por pessoas externas, mídia social, como foi falado, mas a capacidade de si próprio, de chegar e decidir, eu quero ser um líder. Então, eu acho que essa decisão interna, ela tem que partir, porque muitos são feitos também para estar ali no bastidor, né? Nessa parte, não que significa que não vão liderar, como falou, diácono, que também é uma liderança grande, mas o servir, sim, ele tem um aspecto também de liderança que ali a gente vai descobrindo, né? Então, tudo é criação de base e também a pessoa se autoconhecer. E concordo plenamente com o que foi falado nesse aspecto, porque o autoconhecimento ele vai te levar às alturas, né? As tuas capacidades, as tuas competências, as demais coisas que podem te trazer o espírito de liderança para a juventude e também até mesmo no âmbito geral, né? A gente fala que a gente vê jovens hoje liderando diversos adultos que de forma extraordinária. O Isaac tocou um ponto bem interessante. Pode falar. É só uma questão assim, desculpa gente, é só uma coisa que é muito legal que o Daniel falou aí, eu acho que a gente pode acrescentar, é que o mundo está cheio de cópias, né? A gente está vivendo um mundo hoje onde você rola o teu feed do Instagram ali e é muito mais do mesmo, assim. A gente tá vivendo um mundo de cópias, um mundo onde todo mundo quer ser o pastor influente, todo mundo quer ser o cantor influente, todo mundo quer ser isso e aquilo, e é muito importante a gente lembrar que as nossas raízes, a construção, né, de onde a gente vem, eu acho que é importante a gente saber disso para que a gente entenda o nosso papel, aonde que a gente está se firmando, né, na sociedade. É isso aí. Olha, rapidinho, só abrir um parênteses aqui. Minha amiga Débora, eu acho que ela está vendo as participações no YouTube. Você que está assistindo na TV ou ouvindo na rádio, o nosso secretário estadual de Jovens Republicanos, é assim que fala, meu secretário, acabou de deixar aqui, ó, 10 mais 1. Como é que fica, professor? Vamos arredondar para 20, né? Vamos arredondar para 20, vai ter 20. Então, aqui tem 11, né? Mas ele acabou de arredondar. São 20 ingressos para o nosso congresso Somos Jovens, com o tema de volta à essência. Então, entra na live no YouTube e comenta lá. E nós vamos sortear para quem está na live do YouTube. Minha amiga Débora, já tem gente participando, é isso que você falou para mim? Quer ler as participações? Isso, já ou tem eu entendi gente errado? Bora esperar mais um pouquinho. Ah, tá, porque ela acabou de apagar sem querer aqui o tablet dela. Mas então, mais uma vez, você que está ouvindo na rádio ou está assistindo na TV Boas Novas, 20 ingressos. Tem 11 aqui, mas ele vai conseguir mais 9. 20 ingressos sorteados na live de hoje. Então entra na live, comenta e fica assistindo, né? Porque a gente vai chamar na live aqui o pessoal que está assistindo aqui. Meu amigo advogado Josafá, nós vamos entrar no intervalo comercial daqui a 1 minuto, é isso, minha amiga Stephanie? Que ela colocou 1 minuto, eu não sabia se era para eu continuar falando 1 minuto ou se era intervalo, mas eu entendi. Então, daqui a pouco a gente vai continuar falando com o nosso advogado Josafá. Eu só queria botar algumas imagens aqui na tela do trabalho que o Daniel tem feito como secretário já, né, estadual do Jovem Republicano. Não é fácil o trabalho aqui no estado do Amazonas. O Isaac podia até compartilhar com a gente como é que é, né, a logística aí depois, onde ele está morando, porque aqui, para nós sairmos da cidade de Manaus, em alguns municípios é relativamente tranquilo, mas em outros municípios, o Daniel pode até falar aqui qual a logística que tem para chegar em determinados municípios, né? A gente falou aqui com o Josafá que do Carauari são 5 dias de barco. Isso, perfeito. 5 dias de barco, não tem avião, só se for anfíbio. O avião tem um Caravazinho, mas é um preço absurdo e são 4 horas de viagem. 4 horas de viagem aqui no estado do Amazonas? Para Carauari. Meu Deus do céu. E carro não dá para ir, né? Não vai. Não vai. Quem tem carro lá, o carro fica lá. De lá, só volta de lá para cá se for de balsa mesmo. Então, garantia de 5 anos, se o cara compra aqui, não adianta ter garantia que não vai voltar aqui na concessionária, né? Vai ter que retornar. Tem que consertar. E a balsa é 15 dias. Meu Deus. Eu falei assim por baixo, tá? Mas nós vamos entrar no intervalo comercial agora, a gente vai falar no comercial aqui, então vem para a live do YouTube que a gente vai já explicar isso aqui, porque a gente continua ao vivo, a gente só vai sair da TV e da rádio e permanece ao vivo aqui nas redes sociais. E passar para o Isaac, que o Daniel falar. Isaac, você conhece um pouco da logística do nosso estado. Onde você está morando aí, existe essa dificuldade de locomoção nesse nível aqui de você sair de dentro do mesmo estado e demorar 5 dias para chegar, se for de barco, 4 horas de avião dentro do mesmo estado? Tem isso?
Assim, a gente tem uma realidade no Amazonas que é diferente, acho que do mundo inteiro, né? Assim, não tem outro estado no mundo, talvez, assim, não tenho ciência de um estado com 62 municípios e a gente ter essa distância tão grande, né? A gente está falando de um estado que tem um tamanho continental, assim, né? Então, aqui, eu estou no estado de Minas, né? Então, assim, Minas é tudo estrada, né? Então, a gente vai conseguir ir de estrada. Tem lugares, por exemplo, você vai para o norte de Minas, daqui de onde eu tô, são 12 ou 13 horas de carro, assim. Então, assim, vai ser a distância maior, assim, Montes Claros, que é lá em cima, né? Pertinho lá já indo lá para o outro lado aí, ele já é um estado, já é uma cidade que é mais distante. Mas, assim, nada como no Amazonas, que a gente vai pegar aí 5 dias de barco, assim, é diferente. O Amazonas não é para os amadores, né, meus queridos? Vocês já estão cientes disso. Né? Eu costumo dizer que os pastores daqui, eles vivem quase os tempos bíblicos, né? A gente teve hoje no Voz da Assembleia de Deus pela manhã e o pastor Alex Silva estava falando da história do nosso saudoso pastor Túlio Ferreira Barros, não o Tulinho, né? O Túlio, o avô, né? Que ele remava 40, se não me engano, 40 horas, né? Não seguidas, eu acredito, né? Mas 40 horas de remo para chegar em determinados municípios, né? E eu conheço alguns pastores que ainda têm essa realidade do remo, né? Que é para se locomover dentro, não sei se oram tanto, e pessoas, né, para ir para a igreja que chegam remando 3 horas para chegar na igreja, no interior do estado do Amazonas, e são verdadeiros exemplos. Aí o Daniel pode falar um pouquinho para a gente da experiência dele. Então, o Josafá acho que tem experiência por ter ido para Carauari, mas acho que o Daniel, em uns 2 anos, ele já viajou, né, para o interior do estado aqui, mais do que a Débora e eu juntos viajamos a vida inteira aqui no estado do Amazonas. Que o máximo que a gente vai é Rio Preto da Eva, né, Débora? Presidente Figueiredo e Jorge Teixeira, mas é o máximo. Ele vai comer um café da Priscila, né? A gente tem uma particularidade muito grande, né? E o estado do Amazonas, a logística é muito precária. A gente tem um grande exemplo nisso, mais de 2 anos para construir uma ponte que está sendo lutada pelo povo do estado do Amazonas, né? Aqui, e até agora ainda a finalizar, né? Então a gente, quando pega uma estrada aqui, caminha ali Altasmirim, Careiro Castanho, vai até o Maitá, Lábrea, essa parte, então a gente vivencia uma estrada de barro. Então esse período de verão é dificuldade por conta da poeira, né? E no período da chuva, por causa da lama, essa parte toda. Então, logisticamente aqui é muito precário. Então a gente tem muito a desenvolver ainda, e é uma luta constante do povo amazonense que tem feito pela BR-319 também, aqui liga também Boa Vista, ali passando Presidente Figueiredo, para chegar a Itacoatiara também, de carro, 3 horinhas mais ou menos, dependendo de quem dirige, lógico, né? Então, assim, a gente tem uma particularidade nisso tudo, né? E alguns municípios apenas de avião, né? E, como o exemplo, Carauari, 3 horas de avião, que é cansativo, né? Às vezes um avião que não tem um ar-condicionado ou algo nesse aspecto, né? E também tem a particularidade dos municípios que somente pousam via anfíbio, né? Só para avisar que a gente está voltando para a TV e para a rádio agora ao vivo, Daniel, aí você pode explicar que alguns municípios do estado do Amazonas só chega com avião anfíbio. E explica o que significa isso para o pessoal entender. O que é o avião anfíbio? O avião anfíbio é o que pousa na água, né? Então ele sai da terra, né, aqui em Manaus e chega na água. Vai, pousa ali, Codajás, Beluri, né? Ali são aviões, inclusive abraço nossos pastores, Reginaldo que está assumindo lá, pastor Cristiano de Beluri também, vai ter um esquentazinho lá também amanhã. E a gente tem essa particularidade no estado do Amazonas que é muito precária. E eu acho que sim, o povo do Amazonas não deve deixar de lutar e procurar as pessoas que lutam por isso, né? Porque é uma importância, se trata de logística. Então a gente teve diversos episódios na pandemia também, que teve dificuldade de chegar aqui oxigênio, né? Então, tratando-se de logística, locomoção no estado do Amazonas já é muito precário. Não interrompendo. Só um pequeno comentário, voltando aqui, que o Isaac tinha falado, e o Daniel também, eles fizeram uma participação muito legal, sobre os jovens, que muitas das vezes eles têm medo ou vergonha de se posicionar. O Isaac falou sobre diversos exemplos da Bíblia, né?
acredito que José, ele é um exemplo legal que a gente pode usar agora, porque José, os irmãos dele tinham inveja dele. Ele foi vendido, ele foi para uma terra que ele não conhecia nada, onde ele virou escravo, e de lá ele se tornou o governador de todo o Egito. E aí a própria Bíblia ela diz para os jovens não terem medo, né? Em Timóteo também ele fala lá que Deus ele não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. E aí eu queria perguntar aqui para o Daniel, só para deixar claro, o Daniel, logo que eu cheguei aqui nesse meio, foi a primeira pessoa que eu tive contato, né? Então, eu tenho um carinho muito especial, é uma pessoa que eu gosto muito, que eu admiro, e eu queria que o senhor desse um conselho para os jovens, porque muitas das vezes, os jovens, os adolescentes, que muitas das vezes, acho que isso não se aplica só aos jovens, mas a todas as pessoas, muitas das vezes nós somos muito rápidos em falar assim, o problema está ali, o problema está, o transporte público está superlotado, falta de segurança, saúde, mas muitas das vezes nós não chamamos essa responsabilidade para a gente na questão de fiscalizar, cobrar, ver quem está nos representando, o porquê daquilo está acontecendo. E eu queria que o Daniel desse um conselho para a juventude, né? Se posicionar mais, falar, não só ir para as redes sociais brigar ou criar briga com o vizinho do lado, mas assumir mesmo esse papel de puxar a responsabilidade. Eu acho que, e até somando tudo isso, trazer isso tudo para políticas públicas, né? Que é o que a gente vive hoje. A precariedade também nesse aspecto, né? Então, o jovem, o que eu indico para ele? Vamos nos interessar mais por políticas públicas, pelo parlamento, por tudo aquilo, porque existe sim parlamentares muito bons que procuram trabalhar em prol do povo. E nós, como jovens, nós devemos estar atenados a isso. E além mais disso, nós precisamos procurar saber disso e nos posicionar e cobrar aqueles que nos representam de verdade. Então, assim, o medo, a falta de intenção de, não vou fazer porque não vai mudar mesmo. Mas algo só vai mudar se a gente se movimentar. Então, o poder emana do povo, né, doutor? Então, isso já é um aspecto jurídico que traz. Se você não votar na pessoa certa, aí de fato a gente continua com a mesma coisa, a mesmice de sempre. Então esse é o lado, esse é o diferencial. Nós somos jovens, mas nós nascemos para se posicionar, para crescer, para liderar e para chegar, ensinar e moldar pessoas, nossos filhos, porque a liderança começa em casa também. Os nossos filhos que a gente está ensinando o crescimento dele, porque lá na frente vai fazer tudo isso e vai fazer a diferença. Porque hoje, eu sou jovem, né, 33 anos ali, mas eu já estou pensando, tenho um filho, Dudu, de 4 anos que vai fazer, mas já estou pensando como é que vai ser a juventude do meu filho. Como se eu estarei no estado do Amazonas e vai continuar dessa mesma forma, a gente vendo as políticas públicas não funcionando. Então, jovem, qual é o conselho? Se movimente, fale algo, busque, vá em prol do seu estado, do que é bom para você, mas trate a comunidade como um todo, porque você ir no hospital e não ser bem atendido é muito ruim. Então sempre procure liderar nesse aspecto e transmitir esse conhecimento para os demais jovens e movimentar essa juventude para que faça uma escolha certa. E nós estamos chegando num período muito bom para isso. É isso aí. Falando em juventude ativa, né? A nossa igreja está vivendo esse mês um tempo muito legal, que são dos nossos congressos. Nós já tivemos o congresso de homens, sábado passado tivemos o congresso de mulheres, e sábado agora nós vamos ter o nosso congresso estadual Somos Jovens. O pastor Natanael aí está animado, do Esquenta, e a gente está trabalhando um projeto muito legal, que é o projeto de sustentabilidade, onde a gente junta, faz uma limpeza no Canaã, com as latinhas, com os produtos não recicláveis, as garrafas PETs, e a gente tem uma matéria muito legal para mostrar para vocês como esse projeto ele está sendo desenvolvido nos nossos congressos. Quero falar aqui sobre a importância da coleta seletiva, o que me chamou a atenção, amém? Em primeiro lugar, nós visualizamos a questão da limpeza, né? Se todas as igrejas adotassem a coleta seletiva, amém, em todos os eventos, nós teríamos as igrejas, o final dos congressos mais limpos. Mas por trás de tudo isso, eu quero dizer para você que eu sou uma pessoa que já fez o curso de reciclagem, tenho uma experiência expansosa nessa área, já adquiri muitos recursos através da coleta seletiva, através da latinha. Inclusive, eu quero dizer para você que o aniversário da minha filha de 1 ano foi feito
com recursos só de coleta de garrafa PET. E que isso venha aí abranger a toda Manaus, a todas as igrejas, amém? Adoremos ao Senhor Jesus e vamos também apoiar aí a limpeza através da coleta seletiva. Nós estamos aqui com o posto da coleta seletiva, né? Aqui a gente descarta todo o material de forma correta. E aí eu gostaria de perguntar, como é seu nome? Eligiane. Dona Eligiane, o que a senhora acha desse projeto da separação do material reciclável? É ótimo, né? Porque pelo menos a gente não vê as coisas jogadas, né? E vai ser utilizado para outras coisas. Então a senhora acha super importante esse projeto? Vocês estão de parabéns. Muito obrigada, Deus abençoe sua vida, tá? Então, gente, como é legal a gente poder ver aí a participação das pessoas aqui descartando de maneira correta. Tá? A gente está com posto de coleta seletiva não somente na área externa do Canaã, mas também dentro do Canaã e também ali aos altos da sede administrativa. Nós temos postos da coleta seletiva onde todos estão descartando de maneira correta o resíduo para que no final da atividade a gente possa estar levando, destinando esse material para a cooperativa, né? Então que Deus abençoe o nosso trabalho. Parabéns, né? A equipe aí. E eu olhando um tempão aqui, esperando a matéria continuar, desculpa. É que eu estou me acostumando com essa televisão tão linda aqui agora do meu lado, aqui, um cenário novo. Inclusive, mandar um abraço para a equipe que está aqui, a nossa diretora, a pastora Márcia Câmara, e essa equipe maravilhosa que tem feito a diferença. Inclusive, a equipe do Auditório Canaã, né, falou, será que vai vir de novo aquele pessoal da coleta? Eles adoraram, né? Foi um exemplo e esses 2 últimos congressos, né, tivemos de homem, de mulher e sábado de jovens, já tem feito, assim, gerado bastante comentários em relação a isso, né, porque como o Auditório Canaã é alugado, né, várias vezes, é a primeira vez que eles veem essa organização. Então, parabéns à equipe, esse projeto maravilhoso de sustentabilidade. Mais uma vez, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus fazendo a diferença através, né, dos seus missionários, né, que estão ali em todas as partes, em todos os setores, em todos os segmentos, da comunicação, como o Daniel falou aqui, da cidadania também, da comunicação que nós estamos aqui na TV e Rádio Boas Novas, as missões transculturais, as missões, né, dos nossos pastores ali do interior do estado do Amazonas. E minha amiga Débora Pereira, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui no microfone, nós estamos com eu estou com um modelo e a Débora está com um modelo aqui, alguns modelos que nós temos para o Congresso de Jovens do sábado. E mais uma vez aqui, ó, quem está assistindo na TV, a gente vai falar com mais calma agora, o sorteio do ingresso é na live do canal Soluções. Então, YouTube, vai lá no YouTube, escreve Canal Soluções, nós estamos ao vivo. Comenta lá, já tem alguns comentários aqui, minha amiga Débora Pereira, inclusive da nossa pastora Eliabe, né, mais conhecida como mãe do Daniel, né, para ele, né, para a gente é conhecida como pastora Eliabe. Eu não li não, meu amigo Stephanie seria, entendi, agora eu li o horário, né, o horário. A pastora Eliabe, um abraço, pastora Eliabe, que é a mãe do Daniel. Quer mandar um abraço para sua própria mãe? Um abraço para minha mãe, morrendo de saudade, ela está em viagem, lá ela e meu pai, um grande abraço, saudade, mãe, amo vocês. Mas elas não vão participar do sorteio, então só para avisar, primeiro porque estão em viagem, o congresso já agora, vão estar aqui no congresso ou já estão em viagem? Não vão não. Ah, então não. Eu vou aproveitar também para mandar um abraço para minha esposa também, que está viajando, meu filho, Eduardo, né, não posso deixar, vou aproveitar a oportunidade, né, amo vocês. Você voltando à pauta aqui, a gente está falando sobre essa parte de liderança, né, de dificuldade de liderança. Daniel falou sobre a dificuldade aqui no estado do Amazonas de locomoção, né? Nós temos essa dificuldade, mas nós vivemos, né, e transicionamos por tudo isso, né? O Josafá, advogado, passou por isso, por estar em Carauari hoje, e está aqui em Manaus, mas nós vivemos uma época, né? Eu estava até brincando aqui em off, Isaac, com a Débora, sobre o amigo dela, né, que ela chama de ChatGPT, a gente conhece como ChatGPT, mas ela tem um nome carinhoso para ele. Eu não vou dizer o nome que ela usa com o ChatGPT dela aqui. Mas com todas essas dificuldades que nós temos no interior do estado do Amazonas, e eu sei que aí onde você vive, Isaac, tem as dificuldades também particulares, muito embora o Isaac não fique em um local só, então ele acaba andando quase com o Amazonas inteiro e às vezes vem até aqui no Amazonas, mas tem suas particularidades. Mas hoje em dia, as dificuldades que nós temos, né? Mas você que está mais antenado, o que você pode dizer sobre as tecnologias, né? As novas tecnologias que nós temos para ajudar essa gestão de liderança, né? São as dificuldades, o que nós podemos ter de tecnologia, dizer, cara, isso aqui a gente tem dificuldade, mas hoje nós vivemos o que nossos pais não viviam,
né? E eu costumo dizer, Isaac, para Débora, por exemplo. Débora teve um tempo que a gente marcava o culto e tinha que esperar o irmão aparecer, porque não dava para ligar para ele, não dava para mandar mensagem, não dava para mandar localização. Eu não sei nem como é que a gente achava os endereços, Isaac, eu não lembro como é que a gente achava os endereços, porque hoje qual é o endereço? Vê no Google Maps, manda a localização, mas é exatamente isso. Então, Isaac, o que você vê hoje? Dá uma dica para a gente de tecnologia para ajudar na gestão de liderança. Cara, eu acho que a primeira coisa que a gente pode falar assim é sobre essa leva e essa onda das inteligências artificiais aí. Se você usar com cuidado, né? Eu acredito que pode ser uma ferramenta muito boa. Tem N ferramentas que são muito fortes, assim, e é legal a gente tentar entender também para que serve cada ferramenta, né? Porque tem muita gente que acha que a inteligência artificial vai ser uma ferramenta específica que você vai falar com ela e ali tudo vai se resolver. Mas existem várias ferramentas, né? Talvez o grande problema aqui, talvez nem seja a ferramenta, Nathan. E aí é uma coisa que eu acho que a gente pode até continuar trocando, é que hoje a gente tem muita ferramenta, né? Talvez a gente tenha até ferramenta demais e muitas desculpas, porque quando a gente olha lá para trás, a gente vai olhar para o pastor Túlio, como você falou, de exemplo, a gente vai olhar para pastores que viveram épocas anteriores e o tanto que eles eram relevantes e o quanto que a gente hoje, com todas essas ferramentas, com todos esses artifícios, com todas essas facilidades, esses atalhos, assim, a gente acaba deixando a desejar com a nossa relevância, né? E eu acredito muito, tem uma coisa que eu aprendi assim com meu pai, e eu levo isso para minha vida, que relevância ela não é volume, relevância ela é presença. E você pode dizer que você tem todas as ferramentas na sua mão, mas se você não fizer por onde, você não estiver presente naquilo que você está fazendo, você não é relevante. Então, assim, é uma coisa que eu acredito que a nossa juventude ela possa melhorar muito, assim. E até andando nesse caminho voltando à essência do congresso que a gente vai viver daqui a pouco, eu acho que a gente tem esses exemplos, né? Olhar pro missionário que sai lá dos Estados Unidos e chega lá em Belém e ele implanta uma igreja que é a maior relevância tipo, de igrejas no Brasil hoje. E esse cara saiu de lá sem ter um telefone, sem ter talvez um GPT, sem ter nada, e ele simplesmente chegou aqui e falou assim, eu vou evangelizar, eu vou sair da minha casa, vou fazer alguma coisa que é relevante, sabe? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado entre usar as ferramentas atuais para serem nossos apoios ou serem nossas muletas e acabar não entregando realmente aquilo que a gente poderia entregar. E aí eu queria, assim, conversar com os pastores, assim, o que a gente... Talvez, assim, o que a gente pode tirar de exemplo, né, dos nossos antigos, e aí são os nossos pais, os nossos avós, e aí, desculpa aí, gente, que eu chamei os pais de antigo aí, foi mal, peço perdão, mas, assim, o pessoal que veio antes da gente, eu tenho os mais experientes, assim, eu tenho um exemplo que a gente fala sempre sobre as intempéries, né, de implantar a igreja, né. Eu lembro de ver as pessoas que não sabiam nada de construção entrando numa obra de igreja e, rapaz, vamos aprender a colocar um tijolo sobre tijolo aí e a gente vai aprender a fazer esse negócio direito. As igrejas eram levantadas. E hoje em dia, assim, eu acho que é um grande exemplo para a gente. O que a gente pode tirar de exemplo, gente? Assim, jogando para a mesa, assim, alguém tem um exemplo que a gente possa usar dos nossos antigos, das nossas referências para hoje, para ser mais afiado como jovem? A Débora, que é mais antiga aqui da mesa, pode... Que isso, gente? Calma aí. Que ela falou hoje no programa que ela queria ter 50 anos. Aí, por isso que Exatamente. Mas eu vou dar um exemplo aqui, Isaac. Eu acho que o que nós... Vou dar a minha perspectiva disso que você falou, e aí eu faço para o Daniel e para o Josafá, né? Eu acho que o exemplo principal que nós temos dele trazer para nossas vidas é que nós precisamos ser mais eficazes, né? Como você falou, a gente tem muita ferramenta, né? Então, eu sempre brinco assim... Para você evangelizar na rua, que ainda acontece hoje, mas digamos que era a ferramenta mais eficaz fora do templo, digamos assim. Tá? E aí a pessoa, se fosse um só, né, ia na igreja, pegava aquela caixa famosa que pega tudo, né, guitarra, baixo, teclado, mas ele levava aquela caixa nas costas, mais o microfone, e ele ligava a energia no poste, possivelmente, ou na casa do irmão, e começava a pregar. Tinha a eficácia para aquela época, tinha o tempo de logística. Hoje, qualquer pessoa que está
aqui no estúdio, porque eu sei, e a maioria dos que estão assistindo pode simplesmente puxar o celular do bolso, fazer uma mensagem ali de 30 segundos e alcançar muito mais pessoas do que aquela pessoa que levava a caixa e muito mais rápido. E com muito menos esforço. Então, eu acredito que se nós usarmos essas ferramentas, né, eu dei um exemplo aqui, nós podemos fazer coisas mais exatamente o que eles fizeram, né, de pregar o evangelho, mas com mais eficiência. Eu acredito que hoje a tecnologia traz eficiência, só que o que você falou me marcou muito, Isaac. Não usarmos a ferramenta como muleta, e sim como um apoio. Eu acho que isso aí, inclusive, frase de Instagram. Para postar na fotinha e botar lá, não use a IA como muleta, mas sim, ou use como apoio e não como muleta. Depois eu vou voltar ao vídeo e ver exatamente o que o Isaac falou. Josafá, você pode dar como exemplo aí da pergunta do Isaac? Cara, para mim, eu acredito que, antes de tudo, a ferramenta ela é importante, mas a palavra, e isso volta dentro do tema que nós estamos pegando para o nosso congresso de jovens, ela é essência pura, porque a palavra é uma palavra que liberta, óbvio. Adaptando a Bíblia a tudo o que nós possuímos hoje de ferramenta, eu acredito que seja ideal. Mas nós não podemos esquecer que foi através dela que nós conseguimos alcançar todo o estado do Amazonas, Brasil e o mundo. Então, é importante que nós tenhamos o legado, as raízes, as inspirações que os nossos pais tiveram, porque eles foram grandes desbravadores de tudo que nós conquistamos hoje, de tudo que nós temos. Então, é utilizar essa ferramenta de fato com coragem, ousadia, com fé e, acima de tudo, quando se tem um Espírito Santo, essa intimidade com Deus, isso facilita todas as demais coisas. E repito, coragem para poder utilizar as redes sociais, porque os nossos jovens às vezes se prendem muito nessa questão, né? Tem medo, tem receio, tem vergonha. Não, nós precisamos abraçar de fato a nossa identidade, a identidade da igreja que nós representamos, porque é uma igreja que tem se expandido cada dia mais para fazer a diferença no meio da nossa juventude e da nossa geração. Daniel, o que você vê? Essa garra toda, né, que nossos pais tiveram, né? A gente vendo aqui, eu estou falando, a minha mãe, quando ela fala um pouco da história dela, ela fala 3 horas caminhando a família ali, né? Barro, tudo para poder cultuar, né? Para poder evangelizar, para poder fazer as coisas. Então, essa garra, esse espírito assembleiano, isso que foi falado, né? Assumir a sua identidade para que a gente possa fazer a obra. Eu acho que esse é a questão, né? Utilizando hoje, a maior parte, a ferramenta que é a tecnologia que a gente tem a nosso favor. A Débora quer falar, só para perguntar aqui, Débora, da garra que ele está falando. É igual a Argentina teve ontem, aquela garra que você está falando? Os irmãos. Tava tão bem aqui, o programa estava tão bom e ver esse clima. Não, olha, eu acho interessante esse assunto, o Isaac, vocês falaram assim, super interessante, pertinente, mas assim, não desmerecendo, a história da nossa igreja é uma história muito linda, das pessoas que vieram lá atrás. Eu estava ouvindo uma pregação, acho que foi semana passada, do pastor Theo Hayashi, ele estava falando uma coisa assim, para a juventude, olha, movimente-se. Muitas das vezes a gente não vê hoje, a gente tem que falar a realidade, muitas das vezes no tempo de Jesus, né, aconteciam os milagres, o morto ressuscitava, hoje é um pouco difícil a gente ver, mas a gente vê as grandes obras que a nossa igreja ela tem realizado, outras igrejas, e no geral a história da igreja toda. Mas assim, muitas das vezes o jovem, o adolescente, ele pode pensar, na minha cabeça, eu acho que isso deve ser real. Poxa, mas eu não consigo fazer uma obra grande, mas eu não sou um pastor de área, mas eu não sou um coordenador de município, e a questão que o pastor Theo Hayashi estava falando era justamente sobre essa. Cara, pega um pão que tem dentro do teu armário, faz a obra de ir lá embaixo da ponte, dá para quem está precisando. O teu vizinho do lado, talvez ele não tenha uma Bíblia, pega a Bíblia em cada casa, dá uma Bíblia para o teu vizinho. O teu tio, o teu avô, eu sou crente, mas meu avô, ele não é. Prega para o teu avô. Eu acho que também essas pequenas atitudes, elas fazem a total diferença. Aí, a Débora é capaz de... Chega lá com esse. É porque ela é nova, eu achei que ela não ia lembrar ou se colocar para dar o exemplo dela, porque ela é mais nova, mas a Débora disse, só até ano que vem, a partir de ano que vem você já vai ser uma jovem adulta, não é isso? Olha, nós estamos chegando quase no final do programa, quando a gente tem a participação legal assim, né, do Daniel. Quero agradecer já aqui o nosso secretário estadual, mais uma vez, lembrando que ele doou aqui 20 ingressos aqui, mandar um abraço aqui aos republicanos, o nosso secretário executivo, né? O secretário estadual e o executivo. A Débora, tu
fora o comentário da mãe Daniel, o pessoal do YouTube conseguiu acessar aí ou tem que esperar a nossa... Não, tem vários comentários aqui. Então você pode ler aqui o pessoal que está participando para... Eu vou falar aqui. O pastor Caio Valência mandou um abraço aí. Doutor Josafá, um jovem abençoado de Deus, filhão. A Nilcineta, eu acho que é essa, Nilciane Tavares, eu acho que é essa. Mestre, meu filho pode voltar a treinar o Levi. Não entendi. Quem é mestre? Quem é o mestre aqui? É o mestre? Eu chamo ele de mestre. Como se tem outra pessoa que chama de mestre? E tu não sabia que era ele? Não sabia. O pastor Caio Valência está mandando um abraço para toda a equipe. O Josias... Gente, os nomes aqui no YouTube... eles estão todos juntos, né? Bola. O do Josafá. A juventude de Carauari está ligada no programa e no nosso eterno líder mais, Dr. Josafá. Líder mais. Isso. Né? E tinha um comentário da pastora Eliabe que estava falando que é a geração do Encontro Kids de 2004 que está fazendo a diferença. Também mandar um abraço aqui para o Gustavo Moreto, que está acompanhando o programa Soluções. Grande abraço para toda a equipe. A gente está na caça ao tesouro dessa foto aí, do Encontro Kids aqui lá, já mandei pra minha mãe, ela tá procurando, tem um mês que ela vê se ela acha essa foto pra achar quem é o Isaac, quem é o Daniel, quem sou eu, ninguém nem se reconhece mais nessas fotos aqui. Lembrando que vocês têm a mesma idade, mas eu acho que ele não participou não desse encontro de criança aqui, né? O senhor foi, pastor Natan? Eu, Daniel, o Isaac e o pastor Túlio, todos nós participamos desse encontro. Nós nos conhecemos lá e há 22 anos atrás nós falamos, olha, em 2026 a gente vai fazer um programa Soluções, a gente vai se reunir e vai apresentar junto. Mas a gente esqueceu e aí, depois de um tempo, acabamos nos unindo. Nós estamos aqui, meu amigo Isaac, terminando o programa, tem 5 minutos, mas eu queria aproveitar e já dar os parabéns para os aniversariantes da semana. Eu queria que minha amiga Débora lembrasse aqui se tem alguém, a gente vai ler um versículo. Nosso amigo pastor Néder, é isso aí, pastor Néder. Pastor Túlio também, agora dia 13 de julho. Nem sabia que o pastor Túlio fazia, nunca associei que o aniversário dele era no dia do rock, né? Então, vamos, se tiver mais alguém, a gente vai... A nossa colega Nívia também está aniversariando hoje. Então um abraço para a Nívia e vamos ler o versículo da semana ou o versículo do dia para os aniversariantes. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 12. Um feliz aniversário para os aniversariantes da semana. Uhul. Isso aí. Olha, para que eu não dê spoiler errado aqui, meu amigo Isaac, você que vai dizer o que você pode falar. Então, eu não vou me culpar disso, vou tirar esse peso. O que a gente pode esperar e que você pode falar do super programa da semana que vem, meu amigo Isaac? Porque se deixar eu falar, eu vou entregar tudo, né? A gente está querendo cada dia mais ser relevante, né? Então, assim, vamos ter convidados especiais semana que vem. Então, fica de olho aí, se você pudesse programar para estar aqui com a gente, vendo o programa, porque eu tenho certeza que semana que vem vai ser muito legal, assim como está sendo essa semana já. E também pedir para você, para poder mandar, assim, se você tem um tema que você gostaria de ouvir alguém falando sobre, manda pra gente aí no chat também, para que a gente possa ter essa interação com você e que a gente possa ouvir aquilo que você quer ouvir também nesse programa, não é verdade? E já se inscreve no nosso canal também do programa Soluções. Exatamente. Né? Canal Soluções é o canal no YouTube. Faça uma inscrição. Daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio para a galera aqui. Agradecer meu amigo Josafá. Muito obrigado. Suas considerações finais. Minha gratidão pelo convite. Que Deus abençoe todos vocês. Que Deus abençoe a nossa geração. Que Deus abençoe o nosso estado com consciência, com responsabilidade para seguirmos avançando, crendo que o nosso Senhor Jesus Cristo está à frente de tudo. Obrigado, gente. É isso aí, Daniel, suas considerações finais. Primeiramente, agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui, a todos vocês, Natanael, Débora, essa oportunidade, né? Eu só quero pedir autorização antes disso e mandar um abraço para 2 grandes amigos meus que estão assistindo também, além da minha esposa que já mandei, né? Também o Bolinha, né? Ronei, pastor Ronei, que é um grande líder, mas não é esse jovem. Não, é outro Bolinha já. O Ronei, um grande pastor, grande pregador, pentecostal, pense em um homem bom e um grande líder. E também um amigo meu, Dan, um amigo meu que desde quando eu cresci junto com ele, é uma oportunidade muito boa de que está assistindo, mandou uma mensagem aqui. A gente carregou no colo, eu acho. Cresceu junto. Não, a gente cresceu junto, correu ali, tudinho. Então, um abraço para ele ali também e agradecer a oportunidade, né? E dizer para você, jovem, você que está crescendo na vida,
vamos ser como Davi. Primeiro a gente planta, a gente está ali cuidando das ovelhas. E na oportunidade que vier, a gente aproveitar para que isso aconteça. Amém. Queria mandar um abraço pro meu filho Daniel, nós chamamos ele de Dandan, eu chamo do meu filho. Então, um abraço, meu filhinho. Deus abençoe você, Isaac, Débora, toda a equipe do Programa Soluções. Amanhã o Programa Soluções também acontece aqui às sextas-feiras, a partir das 17 horas. E sábado nós teremos o grande congresso de jovens aqui no Auditório Canaã. Deus abençoe vocês e até a próxima. Fiquem na paz do Senhor Jesus.